Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui no nosso 11º dia e o tema de hoje é a obra prática de Deus. E eu vou começar lendo um pequeno trechinho aqui do livro do apóstolo Luiz Hermínio para nós estarmos começando nesse estudo. Percebo que o imediatismo dos dias atuais tem afetado a vida cristã. Hoje vivemos num mundo de facilidades, onde tudo é resolvido para ontem. Aqui ele vem dizendo que o imediatismo dos dias de hoje ele tem afetado a vida cristã. Nós vivemos hoje num mundo de facilidade que tudo é resolvido assim. Basta a gente ver, hoje nós temos o micro-ondas, a gente coloca a nossa comida ali, ó, fast food, é comida rápida. E sem contar que hoje nós temos um celular na mão e num clique a gente acessa o outro lado do mundo. Então nós temos o mundo na palma das nossas mãos, de informações como nunca antes, nunca se teve tanta informação tão rápida, né? E isso traz um problema muito sério, né? Quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus e a gente começa a nossa jornada espiritual, nossa vida, né, de crescimento em conhecer a Deus, que é o quê? A gente pensar que a nossa vida espiritual vai ser também como o que a gente vive hoje nessa atualidade. Tudo para ontem, tudo rápido, tudo aqui e agora. Só que você precisa entender que a vida com o Senhor Jesus, ela não é assim. Existem processos que, se nós não passarmos por esses processos, nós não vamos amadurecer, nós não vamos crescer. E quando a gente compara a nossa vida espiritual, né, como uma árvore, como uma semente, essa tem uma analogia muito boa. A gente pega a semente, a gente planta a semente e aí ela precisa estar em condições, né? O terreno tem que estar em condições propícias para que a semente venha o quê? Venha ali brotar, venha crescer um raminho e até se tornar uma árvore, até gerar fruto, demora quanto tempo? Muito tempo, dependendo da árvore. Então existem várias etapas, existem estações, né? Existem processos para que a árvore chegue ao ponto de dar fruto. E é assim também na nossa vida espiritual. Então, com Deus, eu sempre costumo brincar, né? Eu sempre costumo falar que com o Senhor não tem como a gente colar na prova. Porque enquanto a gente não aprende a lição, a gente vai passar pela mesma prova, até a gente ter o aprendizado. Então, ele vem falando aqui, olha, independente do processo que você esteja passando, e quando a gente está nesse momento do processo, nesse momento do preparo, né, eu tenho falado aqui, até tenho dado comparação com uma construção civil, né, nesse momento do fundamento, é um momento muito difícil. Muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que tanta luta? Por que tanta batalha? E você tem que pensar o quê? Não, você está no caminho certo, é porque você está sendo aprofundada. Você está passando por processos, você está passando por etapas, e não tem como você fugir disso. Não tem como pegar atalho com Deus. Quando a gente pega um atalho, é pior, porque a gente vai voltar todo o processo de novo. A gente volta, é o que eu falo, a gente volta lá pro final da fila. Não tem como. Então, com o Senhor, a gente tem que esperar os processos passarem, porque isso vai trazer aprendizado, isso vai trazer maturidade pra gente. Quando a gente olha lá para a vida de José, quando Deus deu um sonho do propósito, né, do futuro dele, revelou como que seria o futuro dele, Deus não revelou para José quais seriam os processos, porque eu tenho certeza que se Deus revelasse para José os processos, talvez ele nem ia querer mais aquilo. Deus só revelou o futuro. E eu falo por experiência própria, foi assim comigo também. Quando Deus me deu um sonho de revelação do futuro, de como seria a minha família, de como seria o meu marido, a transformação que Deus iria fazer na vida dele, Deus não falou para mim em nenhum momento como seria o processo, que eu ainda ficaria 10 anos orando pela conversão do meu esposo. Porque se ele me falasse como seria doloroso, como seria doído, como seria difícil, talvez eu não iria conseguir perseverar esses 10 anos em oração. Mas foi o que? Hoje eu vejo claramente como foi necessário cada ano, cada processo que eu vivi para hoje estar aqui fazendo também o que eu faço, cumprindo o propósito ao qual o Senhor já tinha na minha vida. Então, assim, não queira queimar etapas, não fique pensando, se você está hoje numa situação muito difícil, né? Se você vê, meu Deus, mas eu não consigo, não sai disso, está sempre assim, sempre uma dificuldade, é uma luta. Não pense que você esteja fazendo algo de errado, não, é porque você está ainda no processo. Deus está trabalhando em você, Deus está te aprofundando nele.
né? Ele colocou assim, ó, Deus não errou com você. Tudo que ele faz é pensando no propósito eterno. Ele está pensando no quê? No propósito ao qual ele pensou antes de criar você. Antes dele te criar, ele já criou um propósito para você. Ele já criou você para cumprir o propósito que ele já havia planejado. Então ele já colocou também dentro de você tudo que você vai precisar para cumprir o seu propósito, para você cumprir o seu destino. Agora, você precisa também decidir. Decisão. Decisão em quê? Em obedecer à vontade de Deus, em fazer a vontade dele. Porque quando Deus me revelou o futuro, eu poderia também não ter obedecido, né? E fazer a minha vontade, porque muitas vezes eu quis chutar o pau da barraca. Mas o que eu fazia? Não, eu vou confiar naquilo que o Senhor me revelou. Porque ele, sendo Deus, sabendo de todas as coisas, como que eu vou contra aquilo que ele falou que vai acontecer? Né? Então era essa revelação que eu tinha. Então o que eu fiz? Eu confiei no Senhor. Eu confiei. Então assim, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. A Bíblia fala sobre a questão da ansiedade, que a gente tem que lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando você abre lá, eu quero ler com você, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, aqui, fala assim no versículo 6 e 7. Portanto, humilham-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Se hoje você está nesse tempo de humilhação, nesse tempo de dor, de luta, que você realmente tem que se humilhar diante do Senhor, fique nesse lugar, porque Ele está te preparando. E no tempo certo, como diz aqui a palavra, para que Ele os exalte no tempo devido. Vai chegar o tempo de você ser exaltado pelo Senhor, se você não sair do lugar do processo, dessa estação a qual você está vivendo. E olha o que diz o versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então lança sobre Ele a sua ansiedade, lança sobre Ele a sua tristeza, lança sobre Ele todas as suas aflições, porque Ele tem cuidado. Ele tem cuidado de cada detalhe da sua vida. Cada detalhe Ele já preparou todos os remédios que você precisa para as suas dores. Já está tudo preparado. Então entenda que propósito sem processo não faz parte da vida de Deus. Então, uma vida com Deus não existe sem processo. Por mais que hoje nessa geração tudo é para ontem, com Deus isso não existe. Só que algumas pessoas optam por viver seus próprios projetos de vida, né? Então, eu desafio você, a partir de hoje, lançar sobre o Senhor todas as suas aflições e decidir estar no centro da vontade dEle, cumprindo todas as etapas que Ele preparou para você. Que você não venha fugir do processo. Amém? Aqui e lá também na palavra em Eclesiastes 3, prova que o propósito estabelecido leva tempo para se concretizar. Ou seja, há um tempo, leva tempo para se concretizar. Assim como a semente que ela é jogada na terra, ela demora processos. Para quê? Para que chegue no ponto máximo do propósito de uma árvore, que é gerar fruto. Entre outros propósitos que a árvore tem, mas o ponto final ali é o quê? De gerar frutos. E o fruto também tem um propósito, né? Além de alimentar, o fruto traz continuidade. Quando ele cai na terra, ele dá continuidade, uma nova árvore ali é gerada. Então, para a sua vida ser um lugar de gerar vidas, se você queimar etapas, você não vai alcançar isso, né? Então, mesmo que tudo esteja fora do lugar, parecendo que não está encaixado, continue confiando no Senhor. Né? Ele coloca aqui assim, algumas vezes estou lutando para alcançar coisas do lado de fora, quando as respostas estão em nosso interior. Assim nos tornamos a obra prática de Deus. Todos nós temos um propósito estabelecido nele, mas precisamos discernir o tempo e o modo para viver o cumprimento do processo. E muitas vezes sofremos porque vivemos subjugados pela pressão e pela compulsão da busca por resultados, né? Então que você não viva de resultados, mas que você viva por propósitos. E a gente precisa parar de sofrer por coisas dessa terra, né? E nos afligir por aquilo que realmente importa, que é o quê? Aquilo que é eterno, aquilo que vem do Senhor, né? As coisas do céu. Jesus, ele viveu cada etapa da vida dele. No último dia ele falou, está consumado, tetelestai, está consumado. Ele cumpriu todo o propósito que o Senhor tinha planejado para ele.
né? Foram 3 anos de ministério e esses 3 anos de ministério revolucionou o mundo. Tanto que estamos até aqui, até hoje aqui falando de Jesus, mesmo 2020 anos depois do nascimento de Cristo, né? Então, se as coisas ainda não estão do jeito que Deus prometeu para você, é porque Deus ainda não concluiu os processos na sua vida. Então, ele não tem como estabelecer o propósito dele totalmente, enquanto todas essas etapas não forem concluídas. Então, descansa no Senhor, confia nele, que ele está trabalhando, ele está fazendo a obra dele em você. Né? Então, a pergunta que fica aqui para você essa noite: por que é tão importante não queimar etapas? E de que forma o imediatismo tem afetado a sua vida cristã? Então, que a partir de hoje você venha verdadeiramente descansar no Senhor e lançar sobre ele toda a sua ansiedade. E que você não venha queimar mais etapas na sua vida. Né? Muitas vezes eu vejo isso no cenário da igreja, né? Pessoas que elas não aguentam muitas vezes a pressão, porque a vida de restauração é também é dolorosa, e as pessoas, por não aguentarem a pressão, né, muitas vezes da confrontação que o Senhor traz na nossa vida, para que a gente se arrependa, para que a gente muda, para que a gente tenha um caráter diante do Senhor, porque nada se sustenta sem caráter, sem uma vida de santidade. Então, aí o que a pessoa faz quando a pressão tá grande? Ela muda de igreja. E aí eu costumo falar e começa tudo de novo. A pessoa volta lá pro fim da fila e começa tudo de novo. Aí quando chega lá naquele lugar, naquela igreja onde ela foi e que tá sendo revelada, e ela vai ter que de novo ser transformada ali. Chega aquele momento de ser revelado, né, o pecado, e ela vai precisar ou se arrepender, né, e para não queimar etapa, se ela quiser realmente viver uma vida de ser transformada, ela vai precisar passar por isso. E aí, se ela se deixar, né, permitir ser transformada pelo Senhor, ela vai permanecer ali no lugar onde Deus plantou ela e vai enfrentar esse processo. Vai enfrentar isso e deixar ser transformada pelo Senhor. Mas quando a pessoa não aguenta, ela de novo vai mudar de igreja. Aí começa tudo de novo. A pessoa volta lá pro fim da fila e começa tudo de novo. Aí quando chega lá naquele lugar, naquela igreja onde ela foi e que tá sendo revelada, e ela vai ter que de novo ser transformada ali. Chega aquele momento de ser revelado, né, o pecado, e ela vai precisar ou se arrepender, né, e para não queimar etapa, se ela quiser realmente viver uma vida de ser transformada, ela vai precisar passar por isso. E aí, se ela se deixar, né, permitir ser transformada pelo Senhor, ela vai permanecer ali no lugar onde Deus plantou ela e vai enfrentar esse processo. Vai enfrentar isso e deixar ser transformada pelo Senhor. Mas quando a pessoa não aguenta, ela de novo vai mudar de igreja. Aí começa de novo todo um processo. Aí quer dizer, o que acontece com uma pessoa assim? A vida não se torna uma vida frutífera. Né? Então que a gente venha ter um coração ensinável, um coração que suporte o processo, para a glória de Deus. Então que Deus abençoe sua vida, e eu profetizo hoje sobre você, que você venha suportar o processo na sua vida, para que você venha ser uma árvore frutífera, aonde o Senhor te plantar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.